Vi minha esposa ao lado do chefe dela na praia de um resort. Não havia nada que eu pudesse apontar como errado, nada comprometedor, mas aquela imagem ficou gravada em mim como uma ferida aberta. Preciso que vocês ouçam toda a história e me ajudem com a experiência de vocês. No meu lugar, o que fariam? Quando conheci minha esposa, ela já era secretária desse médico. Era uma carreira consolidada, com bons salários, muitas viagens, congressos, palestras e cirurgias. Eu nunca me opus, pelo contrário, sentia orgulho da competência dela. Mas, com o tempo, aquilo que antes era apenas admiração virou o centro das nossas maiores discussões. A primeira vez que o incômodo realmente me atravessou foi em um congresso em São Paulo. No jantar após a palestra, eu os observei juntos. Minha esposa estava sentada ao lado do chefe. Ele falava baixo, e ela se inclinava para ouvir com atenção, sempre com o caderno aberto para anotar o que fosse necessário. Eles riam de histórias de viagens e situações profissionais, e eu ali, na mesma mesa, me sentia invisível. Era evidente a naturalidade entre eles, como se existisse uma sintonia que não precisava de esforço. Para os outros, aquilo poderia passar despercebido, mas para mim foi a primeira fisgada de ciúme. Meses depois veio uma viagem para outro estado. O médico precisava dela para organizar documentos, agendas e apresentações. Foram apenas 2 dias, mas para mim pareceram eternos. As mensagens que ela me mandava eram curtas, frias, sempre com tom de cansaço. Eu imaginava jantares no hotel, conversas depois da cirurgia, confidências que nunca chegariam até mim. Quando ela voltou, não resisti e peguei o celular dela escondido. Só encontrei mensagens profissionais, frias, listas de tarefas, horários. Nada suspeito. Era para ser um alívio, mas em vez disso só me deixou ainda mais confuso. Comecei a pensar se não era exatamente assim que as coisas deveriam ser escondidas. A partir daí, nossas conversas se transformaram em brigas. Eu dizia que não admitia certas situações, que não suportava ver aquela proximidade constante. Ela dizia que era apenas o trabalho dela, que não iria abrir mão de tudo o que conquistou por causa de um ciúme que, segundo ela, só existia na minha cabeça. Quanto mais tentávamos falar sobre isso, mais o abismo crescia. Até que veio o resort. Eu não aguentei e decidi segui-los. Me senti um adolescente inseguro, escondido à distância, tentando não ser visto. Vi minha esposa ao lado dele, conversando enquanto ela fazia anotações em um caderno. Em seguida, ela pediu um drink e abriu o notebook para digitar, enquanto ele se levantava e foi se juntar a outros médicos. Não houve nada além disso. Absolutamente nada. Mas, dentro de mim, aquela naturalidade foi o que mais me destruiu. A forma como ela estava à vontade, a forma como eles dividiam momentos sem esforço, me fez sentir um estranho. Voltei para casa tomado por vergonha e raiva. Vergonha de mim mesmo por ter seguido, por ter desconfiado. Raiva dela por não compreender a dor que eu sentia. Desde então, o casamento mudou. Dormimos na mesma cama, mas como se estivéssemos a quilômetros de distância. Conversávamos cada vez menos, e quando o assunto do trabalho surgia, virava discussão. Ela começou a evitar falar sobre viagens e eventos, como se esconder detalhes fosse me proteger, mas isso só me deixava ainda mais desconfiado. Tentamos estabelecer regras. Pedi que ela me ligasse ao fim de cada dia quando viajasse, que me mandasse mensagens ou fotos, mostrando que estava com a equipe e não apenas com ele. Ela prometeu tentar. Em alguns momentos cumpriu, em outros não. Quando ligava, eu sentia alívio. Quando não, minha mente criava cenas sozinha. O jantar atrasado, a conversa prolongada, o silêncio compartilhado em um hotel. Nada disso eu podia provar, mas o pensamento era como uma maré que eu não conseguia conter. Chegamos a considerar terapia de casal. Eu disse que sozinho não estava dando conta, e ela, mesmo relutante, aceitou. Disse que não iria para me convencer de que era inocente, mas porque estava claro que o ciúme estava nos destruindo. Essa frase doeu, porque no fundo era verdade. O problema não era só ela, nem só ele. Era eu, era o que eu sentia, era o que não conseguia controlar. As coisas pequenas começaram a ganhar peso enorme. A mala sempre arrumada com cuidado para cada viagem, o caderno que parecia inseparável, o notebook cheio de apresentações com o nome dele estampado. Até mesmo quando ela me mostrava uma nova organização dos slides, com orgulho pelo trabalho, eu sentia uma pontada de ciúme. O brilho nos olhos dela, de realização profissional, me fazia pensar se não era esse mesmo brilho que eu queria que ela tivesse só comigo. Houve dias melhores. Em um congresso, ela cumpriu nossas combinações. Ligou mais cedo, disse que tinha jantado com a equipe. Mandou uma foto da mesa coletiva. Aquilo me trouxe um respiro, como se houvesse espaço para confiança. Mas logo veio outra viagem, com atraso nas ligações, mensagens curtas, e a maré de desconfiança voltou a me consumir. Não havia flagrante, mas havia naturalidade. Não havia prova, mas havia proximidade. O que me dói não é o que vi, mas o que minha mente constrói a partir disso. Não sei mais distinguir se o problema está apenas em mim, se estou deixando o ciúme me destruir, ou se realmente existe um limite invisível que ela ultrapassou sem perceber.
No meu lugar, o que vocês fariam? Engoliriam esse ciúme em silêncio? Colocariam limites mais duros? Ou aceitariam que o casamento talvez já esteja marcado por uma desconfiança que não tem mais volta?